Bem, nós começamos a primeira parte agora da doutrina cristã. Nós vimos, na última ocasião, a introdução, por assim dizer, e nós vimos que a doutrina cristã se divide em 4 partes, que são justamente o credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Então nós veremos agora o chamado símbolo dos apóstolos, chamado também o credo, justamente das primeiras palavras, credo, eu não der, etc. É credo, Pai Nosso, que mais? Sacramento? O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. São as partes da doutrina cristã que nós veremos. Então, do credo em geral, é o primeiro capítulo. Pergunta de número 15. Qual é a primeira parte da doutrina cristã? A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o credo. Por que chamamos ao credo símbolo dos apóstolos? O credo chama-se símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades da fé ensinadas pelos apóstolos. De fato, os que pesquisam a Escritura e os evangelhos em particular, alguns dizem, já estudo sobre isso, que como a primeira pregação, a primeira expansão, melhor dizendo, da doutrina católica foi feita oralmente, não existia escritura do Novo Testamento. O Novo Testamento ele começou a aparecer poucos anos depois, não se sabe exatamente, mas foram poucos anos depois. Porém, no começo não estava escrito ainda. Era de forma oral, nosso Senhor mandou pregar, não mandou escrever. Então, os apóstolos pregavam e havia, por assim dizer, um esquema de memorizar as coisas, a vida de nosso Senhor, etc, etc. Havia um esquema para mais facilmente transmitir isto oralmente, para evitar alguma discrepância, né? E só depois é que isso foi escrito. Naturalmente houve alguma pequena discrepância aparente e que aparece na Escritura, porém não é uma discrepância real, é só algo complementar, como aquela história, por exemplo, do galo que cantou, um diz que cantou 3 vezes, outro só fala em uma. Ora, não se opõe necessariamente, mas evidentemente o que fala 3 vezes fala mais completo. Apenas o outro fala que o galo cantou. Bom, cantou, mas se cantou 3 vezes, aí o outro que vai dizer. E eu acho que quem disse era justamente quem estava mais próximo de São Pedro. São Pedro contou para ele. Então, havia todo um esquema de memorização da doutrina católica. Então, esse esquema aí certamente influiu também na elaboração do credo, que é uma espécie de... Você resume aquele ensinamento em determinadas proposições e você retém aquilo de memória. Muito importante isso, reter de memória. A sociedade revolucionária de hoje, já há muito tempo, sobretudo na educação, ela vai contra isso. Se você reteve na memória, mas você não entendeu, não adiantou nada. Adiantou sim. Bom, não está completo, estou de acordo. Mas você reteve, aquilo vai ter ressonância em você. E você pode, com o tempo, compreender melhor. Não se diz que o professor novo, a marca dele é que ele não compreende o que ele ensina. Ele não ensina, ele não compreende, porque não compreende bem, mas ele compreende alguma coisa. Mas ele transmite aquilo que ele, em grande parte, memorizou. É importantíssimo isso. Importantíssimo. Eu me lembro, por exemplo, de um colega meu que eu tinha, e já nesse tempo, nos colégios, segundo grau, já se falava contra decorar as coisas, isso, aquilo. Mas esse aluno, que era o melhor, talvez, da sala, ele dizia, esse negócio de decorar, eu decoro as coisas, é importante. E ele era um dos melhores da sala. Quer dizer, é muito importante o decorar. Daí porque, já nos princípios da cristandade, os apóstolos tiveram esse cuidado, que era uma continuação também do cuidado que os judeus tinham. Para memorizar, a memória era muito importante naquele tempo. As pessoas memorizavam mais, era a memória dentro deles, não era a memória fora deles, não como hoje. Então, eles memorizaram e resumiram o ensinamento católico no credo. Quantos artigos tem o credo? O credo tem 12 artigos. Então, nós todos sabemos, aprendemos no nosso catecismo,
quais são o credo, uma das primeiras orações que nós aprendemos. Pai Nosso, a gente aprende, depois a Ave Maria, depois o credo. Seria bom que a gente aprendesse já antes de ir para o catecismo. Os pais, em geral, já ensinavam, né? Já ensinavam isso. Então, pergunta número 19. Que quer dizer a palavra credo? Eu creio. Que dizeis no começo do símbolo? A palavra credo, eu creio, quer dizer, eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo o que nestes 12 artigos se contém. E eu creio mais firmemente do que se o visse com os meus olhos, porque Deus, que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos, revelou estas verdades à Santa Igreja Católica e por meio dela as revela também para nós. Bom, isso aí que vale a pena comentar um pouco, porque há uma significação vulgar da palavra creio, pelo menos em português, eu acho também em francês há essa significação, que é justamente eu creio é uma coisa que eu opino, eu acho, eu creio que isso ocorreu, eu creio, não é de jeito nenhum essa significação original do verbo latino e que é utilizado aqui no credo. O credo aqui, eu creio, você afirma tranquilamente que tudo isto é absolutamente verdadeiro. E você tem uma certeza maior disso do que a certeza natural. E por quê? Aí a gente tem que explicar um pouco. Existe o objeto, chamado objeto material, a gente já falou um pouco disso, o objeto material da fé. Quer dizer, é tudo o que Deus revelou. O objeto material quer dizer a primeira coisa que aparece às nossas faculdades, né? O que a gente percebe. Então, aquele que crê, o objeto material, quer dizer, o que primeiro aparece para nós é tudo o que Deus revelou. Sobretudo os mistérios sobrenaturais, mas não somente isso. Mesmo as coisas naturais, se foram reveladas por Deus, é também objeto material da nossa fé. Ora, além do objeto material, existe o objeto formal da fé. E esse objeto formal é o motivo. Quer dizer, eu creio em tudo o que é revelado. Mas por que eu creio em tudo o que é revelado? Em que eu me apoio para crer? Então, o motivo formal é justamente, chamado objeto formal, é chamado a autoridade do próprio Deus. É, portanto, algo ligado à autoridade. E nós já vimos isto, né? O argumento de autoridade é o mais fraco. É mais fraco do que o argumento, do que a evidência. É mais fraco do que o que você realmente, por sua própria conta, chega e conclui. Porém, quando se trata da autoridade divina, então esse argumento é maior do que qualquer argumento humano. Qualquer argumento humano. Por quê? Porque se trata justamente daquele que, mais do que qualquer um, não pode se enganar. Daquele que é a verdade. Não daquele que pode possuir a verdade, como, no caso, um ser humano que vê isso aqui e diz isso é um relógio. Ele tem a verdade nesse ponto. Mas ele não é a verdade. Enquanto que Deus é a própria verdade. Então, se Deus dá as provas de que ele empenhou sua autoridade naquilo ali, naquele ensinamento, então aquele ensinamento é mais verdadeiro do que mesmo até do que as nossas evidências sensíveis, que a gente tira a partir justamente dos sentidos. Por isso, a virtude da fé, ela deve ser a mais firme de todas em nós. E essa afirmação não deve deixar lugar a dúvidas, não deve deixar lugar a dúvidas. Pode vir dúvidas por meio de tentações. Tentação pode ocorrer devido justamente à fraqueza do nosso espírito. Mas o nosso apoiar-se na fé deve levar-nos a ter uma firmeza cada vez maior
na profissão da fé. É a primeira coisa. Então, esse credo não é de maneira nenhuma uma opinião, um sentimento da nossa parte, absolutamente. É uma afirmação, você tem isso por absolutamente verdadeiro. Que contém os artigos do credo. Os artigos do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja, sua esposa. Justamente, o credo ele tem uma divisão, por assim dizer, trinitária. Ele começa falando, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, primeira coisa. Deus Pai. Depois vem a parte grande, porque justamente foi o que veio a nós, o que tomou carne humana, do Verbo, a segunda pessoa. Então, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. E aí se faz um pequeno resumo da vida de nosso Senhor, vejam bem, pessoal. Até criança pode aprender isso. É tão pequeno, mas está ali. Deus Pai, Deus Filho, resumo da vida de nosso Senhor. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Nossa Senhora já está lá no credo. Depois, que é o Natal, né? Primeira coisa, o Natal. Depois o quê? A paixão. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos entra aí, como o povo diz, né? Entrou que nem Pôncio Pilatos no credo, né? Porque ele entrou aí só como o vilão, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. A paixão. Semana Santa. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu os mortos. Está aí. O limbo, a ressurreição, Páscoa. Sim, o Santo Rosário está dentro disso, porque ele vai nesses mistérios. Gozosos, dolorosos, gloriosos. Aí dentro. Subiu aos céus, ascensão, está sentado à direita de Deus Pai. Fim do mundo, escatologia, de onde já é de vir para julgar os vivos e os mortos. Pronto, depois, crê no Espírito Santo. Como a obra do Espírito Santo é a santificação, como o Espírito Santo é a alma da igreja, então, crê no Espírito Santo na Santa Igreja Católica. E vem as últimas afirmações. Mas o Espírito Santo ele já fala antes lá. Sim, mas de passagem. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Certo? Nasceu de Maria, justamente porque ele quer colocar o Espírito Santo e Nossa Senhora. Mas é uma coisa de passagem. O fundamental aqui, ele está centrando em Nosso Senhor. Depois ele vai dedicar-se ao Espírito Santo. Ele vai dedicar-se ao Espírito Santo, justamente. Né? Então, é um resumo perfeito da doutrina. Perfeito. Você aprende em poucas sentenças, 12 sentenças, você aprende toda a doutrina católica, ali, o básico. E depois você pode meditar em tudo isso. Mas você tem ali o fundamental, está ali em 12 afirmações. 12 afirmações. E até a maneira de cantar o credo no gregoriano é diferente da maneira de cantar as outras partes da liturgia. Sabia disso? É diferente. Porque o tom é diferente? Não, o tom quer dizer, porque é uma maneira de cantar o gregoriano que é mais afirmativa. Certo? Enquanto que outras maneiras de cantar o gregoriano são mais contemplativas. Aí tem toda uma técnica para cantar. Porque o canto gregoriano, a maneira de cantar o gregoriano não é cada um, eu acho bonito assim, de qualquer jeito, não. É toda uma maneira de cantar que foi transmitida por tradição. Isso remonta aos primeiros séculos da cristandade. Sabia disso? O gregoriano é toda uma coisa, há um estudo chamado paleografia do canto gregoriano, que é um negócio, grandes cabeças, grandes montes passaram a vida toda estudando essas coisas, porque os mosteiros deixaram símbolos de interpretação das partes do canto. E isso foi sendo transmitido. O mosteiro, tradição, e o pessoal passa estudando. Isso é difícil para você chegar a uma maneira de interpretar única, mas você tem o básico disso. Então, no credo, se nota uma maneira de cantar que é mais afirmativa, justamente porque você está confessando a fé. Você não está contemplando.
Você pode até contemplar, fazer uma meditação em torno do credo, mas ali o básico, o principal, é a afirmação. É muito útil rezar frequentemente o credo. É utilíssimo rezar frequentemente o credo para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades da fé. Hoje, com a decadência, né, as coisas vão perdendo sentido, vão virando até jargão, gíria ou coisa parecida, uma maneira... Mas é muito comum, as pessoas ainda dizem isso, creio em Deus Pai, credo, porque justamente era o costume antigo das pessoas, quando viam qualquer coisa estranha, eles rezavam o credo. É um costume católico das gerações antigas, porque justamente eles sabiam que nessa confissão da fé, essas verdades se imprimiam cada vez mais no coração, né, e justamente nos protegiam de tentações, de ações demoníacas, etc. E essa expressão que espanta-se só para a cruz, credo? Justamente, a cruz que espanta o demônio, o credo pelo qual a gente confessa a fé. Quer dizer, com o tempo decaiu, se tornou uma coisa meio... Mas isso vem de quê? Era do costume que os padres ensinavam, os missionários, etc. E, portanto, nós devemos retomar esses costumes, porque isso tem um fundamento, se afasta da influência do demônio, isso contém graças, né? Na confissão da fé, há uma graça ligada a isso. E, portanto, como é que a gente confessa a fé? Com o credo. É uma maneira privilegiada. Então, entramos agora no capítulo 2, primeiro artigo do credo. Agora nós vamos começar a ver o credo in specie, como se diz, né? Não só em geral, mas em particular, né? Então, primeiro artigo, nós começamos de Deus Padre e da criação, porque justamente o primeiro artigo é justamente esse. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que nos ensina este primeiro artigo? O primeiro artigo do credo ensina-nos que há um só Deus, primeira coisa, o qual é todo-poderoso e criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Como sabemos nós que há Deus? Sabemos que há Deus porque a nossa razão nos demonstra e a fé nos confirma. Muito importante. A existência de Deus é conhecida pela razão. Qualquer pessoa que... daí porque as pessoas em geral, é muito raro você encontrar um ateu. Hoje, com essa excrescência que é a universidade moderna, você encontra realmente mais. Embora, quando ele vai para a UTI, não sei se é mais difícil. Ele começa... Eu já ouvi médicos dizer que... Alguém dizer que o UTI não tem ateu. O problema é muito raro, né? Mas você encontra nas universidades, encontra, porque o sujeito está ali naquele ali, o ambiente já envenenou demais. Mas entre as pessoas que estão mais em contato com a natureza, etc., eles chegam à conclusão de que há Deus. A corrupção que pode ocorrer justamente é o politeísmo. Você note bem nas idades antigas, você não existia, ateísmo era coisa muito rara. Talvez um ou outro, justamente daqueles filósofos, fazia a sua pequena universidade e aí começava a cozinhar o seu próprio miolo. E dizia essas tolices, mas em geral era muito raro. A corrupção justamente era o politeísmo. Quer dizer, você acabar exagerando, digamos assim, entre aspas, e começar a ver Deus em tudo. De fato você pode ver Deus em tudo, mas Deus é um só. Eles não, eles personificavam as coisas e começavam a adorar e entravam naquela ignorância, Deus, isso, aquilo. Isso era geral, todos os povos, todas as raças caíram nisso. E os israelitas tiveram que ter a intervenção contínua do Deus verdadeiro, e não era brincadeira, né? Deus mandava matar, matava os israelitas quando eles faziam, porque eles caíam muito nessas coisas, no politeísmo. Então o problema naquela época era esse. Vários deuses,
ídolos, etc, etc. E aí o demônio tomava conta e os deuses eram demônios. São Paulo disse claramente isso, né? Porque eles se desviavam dessa maneira. Mas as pessoas, elas viam que havia um Criador, porque elas tinham um senso comum mais preservado, elas viam que havia um mundo, o mundo existia, não podiam negar isso, estavam doidas. O mundo existia e esse mundo tinha uma causa, já que se vê claramente que tudo tem uma causa. A coisa não aparece do nada. Se ela apareceu, teve uma causa. Então você não pode infinitamente recuar nisso. Você tem que chegar a um ponto em que há uma causa primeira. Sem acaso. Não, porque o acaso justamente é a medida da nossa ignorância. Só isso. Como a gente ignora, a gente diz que é acaso. A gente pode passar a vida toda ignorando aquilo, mas a gente não pode. Mas se a gente ignora, Deus não ignora. Deus é como um que está na torre, bem alta, ele vê a rua toda ali, ele vê que um fulano vai se encontrar com o outro naquela esquina, e os dois se encontram, para eles foi um acaso. Fulano, encontrei você por acaso aqui, fulano, encontrei você por acaso. Mas o que está lá na torre, não, ele viu, porque ele viu sair daqui e viu chegar. Então, para ele que está na torre não é um acaso. Ele já previa que eles iam se encontrar. Então, às vezes ele até desvia e providencia que encontra. Justamente. Aí são as intervenções, etc., onde ele utiliza, e nós que estamos aqui embaixo, não vemos direito as coisas. Só isso, questão do acaso. Então, Deus é conhecido primeiramente pela razão. Mas, justamente, como é fácil para o ser humano se desviar, não digo da noção da existência de Deus, embora isso também ocorra, mas sobretudo de ter uma noção preservada, porque eles acabam caindo, sobretudo, como eu disse, no politeísmo, né? Vendo Deus em tudo quanto é coisa e personificando essas coisas e adorando essas coisas e se perdendo. Então, para se ter uma noção preservada, perfeita de Deus, quanto é possível aqui na Terra, então Deus revelou isso. Claro, se ele tinha que se revelar, ele tinha que se revelar que ele é Deus e que ele é o único Deus. Então, a razão nos demonstra isso, e a fé nolo confirma. A fé confirma que Deus existe. Por que se dá a Deus o nome de Pai? Pergunta número 24. Dá-se a Deus o nome de Pai? São 3 motivos. Primeiro, porque é Pai por natureza, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho de Deus, por ele gerado. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa. Terceiro, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais, por isso, se chamam filhos adotivos de Deus. Então, nós vemos, primeiro, Deus é Pai na Trindade, porque a primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele é Pai por isso, por causa da Trindade. Segundo, ele é Pai por causa da criação natural. Porque ele criou, ele conserva e governa as coisas. E depois nós veremos mais em particular essa questão da criação, que é muito importante. Deus criou. Então, tendo criado, nos conservando a vida, se ele tirar essa conservação, na mesma hora nós desaparecemos. É impressionante, nosso show nos conserva, e mesmo a gente cometendo pecados, etc., às vezes se revoltando contra Deus, ele nos conserva. Nós utilizamos de maneira muito má, mas essa conservação que Deus nos deu, mas o Senhor continua nos conservando. Continua. E ele nos conserva e ele nos governa. Sim, ele nos governa. Apenas o governo de Deus é um governo que leva em conta as naturezas. Esse é a grande coisa, o seu grande poder, mas também é um grande problema, porque para nós, né? Para ele não, para nós é um problema, porque
Como ele nos criou livres, nós podemos pecar, né? E aí é o problema. Começa a desordem no mundo. Vai aumentando essa desordem, aumentando. Nosso Senhor morre na cruz, mas a gente melhora um pouquinho, mas depois desanda de novo. E nosso Senhor querendo nos salvar. Mas Ele nos governa. E a finalidade última da criação justamente é a glória de Deus. Importantíssimo isso, porque inclusive no Vaticano II isso foi transgredido. Transgredido. É a grande diferença fundamental entre o catolicismo e o humanismo. O humanismo, Deus criou o homem para Ele mesmo, para a glória do homem mesmo, coisa parecida. Já ouvi dizer, não sei se é verdade, mas ouvi dizer isso, que Paulo VI uma vez foi cantar o Gloria in Excelsis em São Pedro, né? Aí tá, Gloria in Excelsis Domini, não sei se é verdade. Eu ouvi dizer isso, tem até o vídeo disso, eu não sei. Eu ouvi dizer, me falaram lá, quem foi que falou? Gente que falou assim. Já pensou? Quer dizer, mas se você pegar o texto dele no final do concílio, é isso aí. A religião do homem é a religião de Deus. Ele diz claramente, é uma religião. Olha, glória nos altos céus, glória ao homem nas alturas. Você pega a mensagem dele quando o homem foi à lua, bom, a mensagem que ele mandou, é uma mensagem dessa, que ele agora é o rei do céu, não sei o que, coisa parecida. A mensagem na ONU. Na ONU também. Bom, isso é repetido aí, os outros também dizem coisas parecidas. Porque essa concepção humanista, ela é fundamentalmente oposta à religião de Deus, a chamada religião do homem, e justamente a questão básica está aqui, isso aqui. Quer dizer, Deus criou tudo, se Ele criou para a glória do homem, então o inferno não pode existir, porque nenhum homem poderia se condenar assim, seria um fracasso. Nem isso, nem nada. Mas, sobretudo, a condenação. Porque, pelo menos as coisas aqui, doenças, aquilo, o homem pode se virar. Daí porque a religião do homem exalta tanto a técnica. Porque a técnica, inegavelmente, é um instrumento que melhora muita coisa. Você pode negar isso. Se você vê a expectativa de vida dos homens antigamente, era muito menor. Hoje eles vivem mais. Inclusive, eles nem se preocupavam muito. Eu visitei, por exemplo, Castelo da Idade Média. Eu vi uma cama desse tamanho aqui. Aí o instrutor, ele dizia, olha, essa cama aqui, Francisco I, rei da França, no século XVI, dormiu nela. Francisco I tinha 2 metros e 3 centímetros. Como é que ele podia dormir na cama dessa? Sabe por quê? Porque naquela época, durante a Idade Média, ele que me disse, ninguém dormia deitado. Porque o deitado era a posição do morto. Só se... recostado assim. Ela também dizia, não, tinha um imposto aqui, você dormia só, não se dormia deitado, que era a posição do morto. Havia essa crença, isso fazia mal à saúde, certamente, você não deitar, e a expectativa de vida diminuía. Diminuía. As pessoas chegavam a 40, 50 anos, não aguentavam muito, e nem se preocupava de dieta, nada, comia aquela coisa. Então, a expectativa de vida era menor. A medicina, meu Deus, quanta gente morria de doença infecciosa. Mas se preocupava em ser católico, né? Se preocupava em se salvar. No mais, a morte chegava mesmo, paciência, porque 40, 50, 90 ou 100, você morre um dia, meu amigo. Então, hoje não, é o contrário. As pessoas querem ampliar a expectativa de vida cada vez mais, de uma maneira obsessiva. De uma maneira obsessiva. E conseguem coisas. Só que consegue até certo ponto, meu amigo. Chega uma hora que, pronto, acabou. Então, é o sinal justamente do homem como centro da criação, como objetivo da criação. Na verdade, não é isso. A religião de Deus é a religião que ensina que Deus criou o mundo para a sua glória. É verdade que, se o homem se submete a Deus, ele terá uma glória participada. Ele será como um rei, se diz na Escritura, será como um rei, reinará também, mas isso é participado. Ele não vai ter a sua própria realeza separada de Deus, não existe isso.
O centro é Deus. E, portanto, há a possibilidade de que o homem, por sua própria culpa, decaia da sua função e seja precipitado nos infernos. Porque se ele for isso, realmente ele perde para ele, mas Deus não perde para ele, porque Deus dispôs que com isso resultará uma glória maior, mesmo disso. Por quê? Porque, como é a glória de Deus, a questão não é o homem como tal, mas é a glória que resulta do homem. Então essa glória pode ser maior ou menor de cada um. Então só a glória que Nossa Senhora dá a Deus já compensa se os outros, por sua própria culpa, não quiserem. Então, isso é fundamental, essa questão da Deus criou o mundo para a sua glória. O protestante, no fundo, mais ou menos isso aí, porque ele pode pecar à vontade, está salvo, né? Viver bem aqui. Para mim, o fundamental do desvio protestante, uma das coisas, né, onde esse aspecto do centro entra, é o engano satânico de pensar que você abre a Escritura e tem a verdade da Escritura. Para mim, é uma das coisas principais. Porque, justamente, o engano do demônio está aí. Porque o que é que acontece? A Bíblia é a palavra de Deus, sim, claro, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela necessita de interpretação. Isso eles não aceitam, porque eles não gostam de mediação. O único mediador entre Deus e o homem é nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, está na Escritura. Mas o mediador entre Jesus e nós? A questão é essa. Então, eles tomam aquilo, tomam a Escritura e não conseguem, na insensatez deles, entender que se a Escritura é a palavra de Deus e a palavra vem a nós sem intermediário, então tem que todo mundo receber da mesma maneira. Cada um interpreta do que quer. Mas qual é o resultado? Cada um interpreta de uma maneira. Então, eles ao invés de se dar conta que é um erro, então, eu estou errado. Esse ensinamento é sério. Não, eles continuam. O resultado é que esse Espírito Santo, como dizia Lutero, que iluminaria cada um, na verdade, é a própria pessoa. A própria pessoa que é deixada às suas próprias forças e aos seus interesses, à sua individualidade, ao seu eu, à sua maneira. Ao invés de Deus que se manifesta pelo magistério, agora é a pessoa por sua própria conta. É verdade que depois ela se submete a pastores, isso, aquilo, mas fica ilógico. Na prática, a tendência do protestantismo é se tornar um humanismo. É isso que eu ia falar, não deixa de ser um humanismo. A tendência lógica é essa. E, logicamente, pode ocorrer outras coisas. Assim, por exemplo, a gente vê agora, nesses anos no Brasil, você vê esse fenômeno se repetir. Quando o protestantismo apareceu na Alemanha, cada um ficava do lado de um reformador e brigavam que nem gato e cachorro. Depois é que eles se deram conta, com o tempo, que aquilo não tinha sentido e veio o indiferentismo, filosofia moderna, tudo isso. Nasceu daí. Revolução, tudo nasceu daí. Agora aqui no Brasil, como uma redundância, vem o protestantismo, com o concílio, tudo, né? Milhares de seitas. Cada um com seu pastor, com isso, com aquilo, ministério de fulano, ministério de cicrano, isso, aquilo outro. Mas já há agora, alguns anos depois, esse fenômeno do indiferentismo já está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque os católicos e os protestantes, os católicos por causa do concílio e os protestantes por causa do protestantismo, eles começam a ver com o tempo que, não, eu procurei a verdade aqui, mas que é cheio de miséria, aquilo, e aí eu vou pegar minha Bíblia, como o brasileiro ainda é muito, ele ainda tem um resto de catolicismo e de cristianismo ainda muito forte ainda nele, então ele, vou pegar a Bíblia e vou interpretar, faço uma religião, quer dizer, é uma espécie de diferentismo. Ele não chegou ainda ao ponto do europeu, que já largou tudo, está vivendo como pagão mesmo, ele ainda tem um resto, mas na prática é isso, o indiferentismo, que vai tomando cada vez mais conta. Tomando cada vez mais conta, justamente por causa desse princípio falso do protestantismo. Bom, retomemos. Então, Deus é Pai por natureza, porque nos criou, conserva e governa. Terceiro, porque finalmente Ele é Pai pela graça.
de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Aí já é um motivo sobrenatural. Deus nos criou e nos recriou, entre aspas, pela sua graça, porque justamente Ele nos criou e nos elevou à graça de Deus, mas por causa do pecado dos nossos primeiros pais, a geração se tornou uma geração chamados filhos da ira, né? E nosso chover nos redimir, nos recuperou a graça e nos concede essa graça pelo batismo. Pelo batismo nós somos feitos filhos de Deus. E aí Deus se torna o nosso Pai no sentido mais elevado do termo. No sentido porque justamente Ele é Pai justamente porque nós fomos batizados. Daí porque se chama batizado de filho de Deus. Enquanto que um que não é batizado se chama pagão. Não é propriamente falando um filho de Deus. Né? Que quer dizer, porque o Padre é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo procedem do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tenham bem isso em mente, porque os ortodoxos, eles têm esse erro. Eles não foram declarados, que eu saiba, hereges como tais. Eles são considerados cismáticos. Mas eles têm esse erro ao qual eles são apegados. É um erro dogmático. Eles dizem que o Espírito Santo procede só do Pai e não do Filho. Mas o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Daí a célebre questão do filioque. Do Pai e do Filho. Filioque. É o credo que a gente diz. Né? Procede do Pai e do Filho. Credo de Santo Atanásio, né? O Filho procede do Pai só. Procede do Pai. Agora, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Que quer dizer a palavra Todo-Poderoso? A palavra Todo-Poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Deus não pode pecar nem morrer. Como é então que se diz que Ele não pode fazer tudo? Que Ele pode fazer tudo? Disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder pecar ou morrer não é efeito da potência, mas de fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. O pecado, a morte, tudo isso são fraquezas, não é um poder, é uma fraqueza, simplesmente. Porque justamente o pecado é um mal moral. E o mal é, sobretudo, uma carência. O mal não é um ser. Nós não somos maniqueístas. O maniqueísmo que veio da gnose ensina justamente que o mal é uma espécie de ser. O que é um absurdo. O mal é uma carência devida. Uma pedra não enxerga. Isso é um mal? Não. Porque a pedra, por natureza, não tem olhos. Mas um homem cego é um mal. Porque o homem, por natureza, tem olhos e deve enxergar. Se ele não enxerga, é um mal. Porque é uma carência. Algo devido, algo que deveria haver e que não há. Isso aqui é um mal. Ou isso aqui é um mal. Pois bem, na ordem moral, esse mal é chamado pecado. Algo que devia haver, mas não há. Nós devíamos obedecer a Deus, mas, infelizmente, muitas vezes não obedecemos. Então, isso é um pecado. Então, é uma fraqueza. Nosso Senhor não pode ter isso. O que quer dizer Criador do céu e da terra? Pergunta de número 28. Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Questão importante também, a criação. Deus, criar quer dizer criar do nada. Atenção,
Hoje se tomou também a palavra criação e se utiliza em vários sentidos que não é o sentido próprio. Assim se diz que um menino que pega um papel e desenha lá uma coisinha, depois desenha 8 e sai tudo bonitinho, mais bonito do que os outros meninos, então se diz que ele tem muita criatividade. A atividade criadora dele é muito fecunda. Tal escritor, nos anos que ele tinha, entre 30 anos e 50 anos, ele estava no máximo, no auge da sua atividade criadora. A gente vê muito isso, utilizar nesse sentido a palavra criação. Porém, não é criação no sentido próprio. Criar no sentido próprio é fazer do nada. E a pessoa que escreve um livro, ele utiliza matérias com isso. A partir daí ele faz alguma coisa. A pessoa que constrói uma casa, ele tem conhecimentos de engenharia, de arquitetura e faz uma bela casa, etc. Mas ele utilizou materiais. Propriamente falando, ele não criou aquela casa. Uma coisa muito relativa, a atividade criadora das pessoas, dos seres humanos. É porque o fazer, você trabalha em cima de uma coisa pré-existente. Fazer, em geral, se diz assim, verbo fazer. Agora, criar, você usa o fazer, é verdade, de certo modo. Vai fazer, você tirar do nada, na verdade. Do nada você faz aquilo. Essa atividade compete unicamente a Deus. Só Deus pode criar. Então o homem não cria, ele faz. Digamos assim, ele faz ou ele cria no sentido impróprio da palavra. No sentido impróprio se pode usar criar. Mas o sentido próprio é fazer do nada. E esse, por exemplo, é um dos critérios para a gente distinguir, por exemplo, os milagres. Porque, por exemplo, criação de matéria do nada, só Deus pode fazer. O desaparecimento da matéria do nada, só Deus pode fazer também isso. Agora, tomando cuidado com as fraudes que o demônio pode fazer. Que o demônio, sendo um puro espírito, ele pode fazer coisas parecidas com a criação, mas que não é a criação. E como ele quer enganar, ele é sem vergonha, então ele pode fazer tanta arte que você não pode imaginar. E essa gente pagã por aí, na mão do demônio, muitas vezes eles fazem coisas que parecem realmente milagres. Agora, Deus não pode usar os meios científicos que ele conhece para criar? Quem? Deus? Sim. Um milagre através de recursos? Deus? Não. Já vai ver. Milagre, para transformar alguma coisa usando os meios científicos. O homem fazer a criação através da tecnologia do conhecimento. Sim, o homem, ele pode fazer uma espécie de imitação disso. Mas Deus também não pode usar os recursos que ele tem para fazer? Recursos de quem? Do homem? Os recursos dele mesmo. Sim, mas nesse caso são recursos da própria natureza. Bom, aí nesse caso, Deus já naturalmente pôs leis na natureza. Na natureza, mas isso não é milagre. O milagre, isso vem diretamente dele, supera infinitamente as leis da natureza. E é perfeito. E tem uma perfeição muito maior. Ele também não pode fazer milagre usando os recursos da natureza. Não, nesse caso não, porque se é da natureza, não é mais sobrenatural. A criação vale, A criação. Não, propriamente falando, bom, é um milagre no sentido que ele tira do nada, não está dentro das leis da natureza, ele cria a natureza, certo? Cria a natureza das coisas que são criadas, certo? Se pode dizer, me parece, no sentido amplo, que seja um milagre. Posso verificar isso depois. Certo? Eu gostaria de saber. Quer dizer, se um fenômeno qualquer, que é um milagre, mas se depois tem explicação que a natureza permite que isso houvesse... Não é mais milagre. Não é mais milagre. Não, isso aí com certeza. Não é mais milagre. Eu pensei que Deus pudesse usar os meios. Não. Aí nesse caso, não. Então, ele não vai ter explicação científica nisso? Nunca. O milagre, verdadeiramente, não terá nunca explicação. Por mais que desenvolva a ciência... Nunca. Você pode até chegar e explicar, digamos assim, parcialmente como isso se fez, mas não a causa primeira daquilo.
Então, a bem-aventurança, aquela pessoa que aconteceu um milagre, ela prestou atenção nisso, no céu, cara, ela não vai ter correlação, não vai conseguir verificar que houve um milagre com algo científico. Não vai ter associação nenhuma científica. Não, científica não, porque a ciência, justamente, vem da nossa capacidade natural de perceber as coisas. E o milagre vem de uma ação direta de Deus, cuja inteligência supera em muito a nossa, claro, de maneira infinita. Ele não quer usar, então, a ciência. Não, se ele usar a ciência, ele vai tratar da natureza conforme as leis naturais. Ele pode até, por exemplo, fazer uma aceleração das leis naturais, que seria uma aceleração em si milagrosa. A aceleração. Então, por exemplo, se ele faz o Sol baixar daqui, baixar mais rápido e o tempo passar mais rápido, ele está utilizando a natureza, mas de maneira milagrosa. Uma aceleração que não é normal. Ok, mas ele então usou a capacidade... Ele usou a capacidade divina para fazer isso, mas se serviu da natureza. Então, existem coisas assim, um tanto mistas. O milagre em que... Não, o milagre do Sol parece que ele foi um milagre... não que nosso Senhor tenha pegado o Sol como tal e feito isso. Porque não houve nada no Sol. Não houve nada no Sol. Astronomicamente não se observou nada. Foi um milagre em que as pessoas viram aquilo. E se houvesse na catástrofe? Claro, quer dizer, ele fez aquilo de maneira... Parece um tanto talvez com os milagres bíblicos, em que nosso Senhor faz uma impressão, produz aquilo de uma maneira sobrenatural, e que todo mundo vê aquilo. E por isso não é uma ilusão, porque não existe ilusão coletiva. E gente que estava fora dali, nem estava ali. Viu também. Gente que estava fora, distante, viu também. Outro exemplo também que ele pode, mas ele eu vou inventar. Ele faz um inseto ali e jogar alguma coisa no líquido, aquele líquido muda naturalmente. Ele induziu o inseto lá. Sim, ele induziu. Foi uma coisa diferente. Nesse sentido, está indo contra as leis da natureza. Está indo acima das leis da natureza. Há uma suspensão das leis da natureza naquele momento. Fez com que eu Exatamente. Exatamente. Quase a abreviação do tempo, que é o que a ciência já está comprovando desde a década de 80, isso é uma intervenção de Nosso Senhor, porque senão ninguém se salva. E ele disse isso, se o tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. E graças a ele é que o tempo está passando rápido. Passando rápido mesmo, tá? Já está o medidor de Schumann da ressonância magnética do planeta, já é comprovado. Impressionante isso. Bem, quer dizer, Deus disse, Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra, todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. O mundo foi criado somente pelo Pai, o mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas. Porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só e mesmo ato também as criaturas. Foi Deus que criou o mundo. E, portanto, não só foi Deus, mas foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? Atribui-se porque a criação é feita da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Nós veremos isso mais em detalhe quando a gente tiver que falar da Santíssima Trindade. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Deus cuida do mundo de todas as coisas que criou? Sim. Deus cuida do mundo de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as com a sua infinita bondade e sabedoria, e nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou o permita. Importante. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou o permita? Porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que Ele não quer, porém não impede. E, sobretudo, é o caso do pecado. Né? Por que Deus não impede o pecado? É a grande preocupação de pessoas, né? Porque causa tanto sofrimento, né? Causa tanto sofrimento.
Deus não impede o pecado, porque até mesmo do abuso que o homem faz da liberdade que ele concedeu, sabe tirar um bem e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. É o caso da pessoa que entra numa vida de pecado e depois se torna um santo. A misericórdia de Deus agiu ali. Às vezes passou uma vida longa de pecado, se converteu, porque ele vai... Santa Maria Madalena, amanhã, né? O que ela obteve de méritos com aquela vida santa, talvez tenha superado muitas, até santas, que tiveram uma vida toda pura. Nos tempos de cristandade acontecia isso, pessoas passaram uma vida toda como um anjo, mulheres e homens, um anjo. Se santificou, mas talvez até não tenha chegado, ao grau de santidade que um convertido verdadeiro chega. Porque ele, com aquela carga do pecado, ele quer espiar. Espiando, ele faz mais, ele se esforça mais. E ele sente o aguilhão ali do pecado, né? A culpa que ele quer espiar, quer dizer, a dívida do pecado, e também o perigo, ele tem medo, eu posso cair de novo lá, enquanto que o outro, às vezes, nem percebe direito, porque ele não conheceu aquelas coisas, então, não é tão forte assim nele. Então, às vezes um convertido avança mais. Então, a misericórdia de Deus reluziu ali. Ou então, o caso extremo do pecador que quer ser pecador, que vai até o final e que depois é condenado ao inferno. É aí, como é? Perdeu? Não perdeu não, porque Deus criou o mundo para a sua glória. E o condenado ali que está com raiva de Deus, ele está dando glória a Deus, de certo modo, porque ele está confessando que ele foi condenado por sua própria culpa e que ele desprezou as misericórdias de Deus. Isso é o que o demônio faz, os condenados também fazem. Eles, quando tem que dizer a verdade, se eles puderem, eles dizem mentira, mas quando eles são forçados a dizer a verdade, eles confessam. Deus é justo. Deus foi justo e eles dão glória a Deus, porque justamente é o castigo devido à culpa deles, né? E por isso Deus não impede o pecado, ele não quer o pecado. Mas como ele criou os homens e os anjos livres, ele suporta isso em vista de tirar um maior bem. Ele tem essa capacidade que é própria de Deus, tirar do mal um maior bem. E a frequência disso? É muita frequência o pecado ser... Um motivo para se chegar a um nível de virtude maior ainda, você quer dizer? Em todo convertido, ocorre isso. É muito frequente. Sem dúvida nenhuma, muito frequente. Depende da época em relação à doutrina, né, padre? Justamente. Antigamente o catolicismo era muito claro, a sociedade cristocêntrica. Então o pecado é uma coisa assim, extrema e notória. Sim, justamente. Hoje virou regra. Não, hoje isso pode estar menor, porque há um número menor de convertidos. O endurecimento do pecado é maior. Mesmo porque ele é normalizado, entre aspas. Então o endurecimento se torna cada vez maior porque o homem tem uma tendência normal para a normalidade. Ele quer normalidade. Ninguém gosta de ser marginal. Ora, hoje a grande estratégia é essa, é marginalizar o bem. Ser bom hoje é ser marginal, quase. Está se tornando isso. Ser bom é ser marginal. Eles estão conseguindo isso justamente pela mudança lenta, disfarçada, mas contínua das leis. Então, porque o pecado hoje não está sendo catalisador de... Sim, porque antes a lei de Deus era a base para a lei dos homens. Era assim que deve ser. Hoje não. Se separou a lei de Deus da lei dos homens. Primeiro passo. Depois, a lei de Deus vai se voltar contra a lei dos homens. E, portanto, a lei de Deus vai se restringir à consciência livre de cada um. Na verdade, não vai restringir, não vai ser nada se ficar só na consciência. Ela tem que ser externada também. Então, na próxima ocasião nós veremos, continuaremos esse tema da criação, e nós vimos primeiro a criação em geral, a criação do mundo, nós veremos depois a criação dos anjos e depois a criação do homem, e aí veremos tudo, a questão do pecado original, por exemplo, né?